Lucas 24, de 1 a 5, se o irmão já achou, diga amém. Com o tema, o vazio que preenche, é lida entre nós a palavra de Deus, que é a base para a meditação desta manhã e para o sermão que vamos ouvir do Senhor. Lucas 24, de 1 a 5. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram, vamos ler todos juntos? Por que buscais o vivente entre os mortos? Vamos repetir essa frase? Volta um pouquinho lá na tela, vamos repetir juntos essa frase? Por que buscais o vivente entre os mortos? Que Deus nos abençoe pela porção da sua palavra lida neste momento. Os irmãos já sabem, o texto diz, o primeiro dia da semana, Lucas 24, versículo 1. É o domingo da ressurreição. É a data mais importante da história da igreja. É a data que eu creio, irmãos, os pais devem contar a seus filhos. É a data que nós, como famílias, devemos nos unir e resgatar como história de nossa fé para contar às futuras gerações o que isso significa e o impacto disso na igreja. Ontem eu coloquei lá no meu Instagram e coloquei em outras redes sociais a frase que eu dizia que crianças que nessa semana falam muito de coelhos é porque ouvem muito pouco do cordeiro. É engraçado como às vezes nós, os cristãos, nos deixamos, irmãos, vender tão barato e empobrecer tanto a nossa postura cristã, que nossos pequeninos sabem mais daquilo que é do mercado, da cultura, do que é comum, do que o evangelho que nos salva, do que o evangelho que nos santifica, que nos leva à vida eterna. Hoje, meus amados irmãos, eu quero pensar naquele primeiro dia da semana em que aquele sepulcro vazio marcou a história. Um corpo está desaparecido. As pessoas que vão àquele sepulcro têm preocupação porque o corpo do Senhor Jesus não está lá. Essas são, naquele momento, ou esta é a primeira cena e a primeira evidência de que Cristo deixa um sepulcro vazio e eles têm esperança que esse seja então o cumprimento de sua ressurreição. Agora vejam, aproveitadores poderiam, neste momento desta cena, desejar aproveitar-se dessa informação, ou veja, até intencionavam que a situação fosse outra. Quantos perseguidores do cristianismo e quantos que querem ver o cristianismo sepultado naquele dia, desejariam encontrar ali no terceiro, no quarto dia e no quinto dia o corpo de Jesus ali. Imagina a expectativa daqueles que mandaram vigiar o sepulcro e guarnecê-lo e guardá-lo. Que alegria aquela gente teria, que festa fariam se no terceiro, quarto e quinto dia Jesus ainda estivesse embalsamado naqueles lençóis e guardado naquela sepultura. A igreja teria muito o que chorar e aqueles homens teriam o que celebrar, porque então a fé cristã seria um embuste. A ideia da ressurreição seria uma falácia, um conto qualquer, né? Um mito pregado por pessoas que acreditam em mitos. Mas naquele dia, irmãos, a derrota daqueles homens foi grande, porque aquele lugar vazio, aquele vazio no lugar, preencheu a alma da igreja, encheu de vida uma geração e uma multidão de cristãos, preencheu todas as lacunas de todas as profecias, preencheu cada ato soberano de Deus na direção da sua igreja, aleluia. Aquele é o vazio que preenche, porque Cristo está vivo e ressuscitou para reinar sobre a sua igreja. O vazio que preenche começa a ser contado quando aqueles homens procuram agora, então, tentar desqualificar aquele vazio, procuram tentar desonrar aquele espaço vazio, procuram tentar criar uma espécie de história que ponha um outro sentido ao vazio daquele lugar. Lucas 24, versículo 3 diz, e entrando elas, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Diante do sepulcro vazio se levantaram estratégias.
teorias. O inferno se levantou e o adversário se levantou a tentar guerrear e a sepultar a fé dos cristãos. A primeira teoria que o mundo começou a contar contra a ressurreição, tentando destruir a igreja do Senhor, é a ideia de que Jesus não morreu na cruz, mas que apenas perdeu a consciência, depois então teria voltado à vida, ele teria de alguma forma voltado os sentidos após um longo desmaio. A teoria do desmaio, como é chamada, é uma teoria longa, muito articulada, muito bem montada, para tentar, eu diria, ofender e desmoralizar a fé dos cristãos. Aqueles que contaram a teoria do desmaio diz que quando Cristo foi depositado no sepulcro, a temperatura mais fresca, a temperatura mais agradável daquele lugar, teria trazido a ele a volta da sua consciência, ele teria então escapado. Meus irmãos, é claro que é uma teoria, eu não quero conspirar contra ninguém, apenas ser aqui um apologeta do evangelho, mas cá entre nós, um sepulcro cuja pedra foi colada, a Bíblia diz que foi lacrada, foi colada, e o sujeito está lá dentro num clima agradável e confortável. E imagina um indivíduo embalsamado, não foi envolto em lençóis? E o sujeito me fala em teoria confortável. Vou dizer uma coisa para os irmãos: Jesus não tivesse morrido, naquele momento morreu. Contribuíram para fechar o óbito do Senhor Jesus, mas contam corajosamente e descaradamente a história do desmaio, os opositores da igreja. Essa história, irmãos, da morte, do desmaio, irmãos, é invalidada na própria cena narrada e no testemunho da crucificação. Abra comigo João 19, vamos tirar a dúvida daqueles que ainda ficam acompanhando essas tolices. São livros inteiros, e esses livros têm sido vendidos do mundo inteiro para tentar desmoralizar o cristianismo com essas teorias infundadas, mas de quem não perde tempo para julgá-las à luz da história e do testemunho daqueles, irmãos, que professaram sua fé e participaram como testemunhas vivas do ato do Cristo ressurreto. João 19, veja os versos 31 a 34, eu vou ler a partir do 33, para buscar aqui o contexto, diz assim, João 19, 33. Mas vindo a Jesus, e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. O que esse soldado está fazendo ali? Ele, irmãos, está passando a certidão de óbito de Jesus. O que esse soldado está fazendo, a mando do Império Romano e daqueles que estão na crucificação, é cumprindo um dos rituais mais terríveis da crucificação, até porque não se queriam deixar os corpos ali. E os irmãos vejam nos versículos 31 antes do 33, que aqueles dois que estavam com Jesus tiveram seus ossos quebrados, a sua morte confirmada e foram entregues para lá serem sepultados. Mas Cristo, veja pela Escritura, não teve os ossos quebrados, foi poupado. Mas após perfuração do seu lado, sai água do seu corpo, água do seu corpo e vai jorrar sobre aquele soldado. Eu estava lendo, irmãos, da cultura dos romanos, os soldados da crucificação eram tão bem preparados que eles tinham uma lança de madeira, uma lança bem grande de madeira, com uma ponta de ferro. Provavelmente uma lança, eu não sei, talvez 2 metros de madeira e mais 1 metro, talvez a previsão 1 metro em aço, em ferro. Muito bem trabalhado aquele ferro pontiagudo, e aquela lança, se eu me lembro o nome da lança é pilum. Nós temos alguns tipos de lança e alguns tipos de espada nos romanos, eu não estou aqui dando aula de história, já faz tempo que estudei a história dos romanos, mas essa lança, você tem a esparta, aquela lança bonita de 2 gumes, mas tem a pilum, que é a lança de lancetar ou de perfurar as pessoas, que você podia lançar de longe, ela caía, e tinha um detalhe, depois aquela ponta se amassava para que ela não fosse reaproveitada. Aquele soldado treinado, irmãos, ele vai direto do lado, pegando de baixo, justamente para atingir com aquele 1 metro o coração. Sabe onde aquela pessoa tenta tocar? No pericárdio. Doutor Alexandre, tendo tempo, pode subir aqui e dizer muito bem o que é o pericárdio, doutor? Todo aquele líquido que protege o coração para que o nosso músculo fique confortável, dentro daquele líquido e possa bombear, todo o nosso sangue para a nossa corrente sanguínea. Então, aquele pericárdio que envolve o coração, ao ser tocado, vai soltar aqui, o quê?
todo aquele líquido que está ali, não é? Todo aquele líquido que está em torno dele, protegendo o músculo do coração. Não pense que o Império Romano estava brincando quando a ordem era executar, veja, por ordem do imperador, um criminoso. Cristo não desmaiou, irmãos. Cristo estava morto e somente depois de morto poderia ressuscitar. Essas teorias têm que ser combatidas pela igreja, têm que ser enfrentadas pela igreja com o texto bíblico e com a fé verdadeira daqueles que testemunharam a crucificação, inclusive com o apoio de um especialista romano que vai ali checar e testemunhar da morte do Senhor Jesus. Argumentos vazios e teorias vazias tentam esvaziar um culto como hoje, tentam fazer com que a igreja perca sentido de estar unida num domingo da ressurreição de manhã, quando dizem que não, ele não estava lá porque espertalhões roubaram o corpo de Jesus. Tem um livro inteiro escrito para defender. Eu não vou colocar nem a editora, nem o autor, nem o nome, porque eu quero que a editora abra falência, eu não quero mesmo nem difundir, eu não cito, eu nem botei aqui de onde estou copiando, para poder desmoralizar mesmo. Mas que coisa horrível. O sujeito gasta lá, irmão, um texto inteiro para montar a teoria do assalto, do roubo, do furto, do sequestro do féretro, né? Levar o corpo de Jesus. A minha pergunta é, quem teria levado o corpo de Jesus? Mulheres frágeis. Imagina aquelas mulheres frágeis removendo aquela pedra gigante colada. Imagine, que sentido tem? Eu imagino, irmãos, os discípulos que fugiram por medo da perseguição. Será que discípulos desertores enfrentariam de peito aberto a guarda romana para tirar dali o corpo de Jesus? Irmãos, Pedro, irmãos, tão corajoso que era, não resistiu quando uma mulher perguntou se ele era seguidor. Ele disse, nunca vi mais feio. Imagina, se esse Pedro tão corajoso, que não resistiu duas perguntas sobre a vida dele com Jesus, comandaria uma espécie de SWAT, força, né, especial para tirar de lá o corpo de Jesus. E por que faria isso? Mas essa é a teoria daqueles que narram toda essa conspiração. O fato histórico nega a teoria e mostra que a igreja deve confiar na ressurreição e amá-la com todo o seu coração. Por quê? Abra comigo Mateus 27. Se o irmão abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 62, o irmão verá como era, irmãos, o perfil e a reputação de um guarda romano, como era o caráter e a eficiência da guarda romana, e como aqueles militares levavam a sério, irmãos, a voz do seu comandante, alguns até pagando com a própria vida, quando tal vigilância ou tal segurança era comprometida. Lembra, por exemplo, do carcereiro de Filipos, que quando teve o terremoto, as portas se abriram, o que ele ia fazer? Ele ia tirar a sua própria vida, porque ele não queria ficar para ver o que iam fazer com ele, porque ele estava perdendo prisioneiros do Império Romano. A guarda romana, seu caráter, sua reputação, seu treinamento militar nos mostram que não fora roubado o corpo de Jesus. Mateus 27, irmãos, a partir do verso 62, diz assim, e no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo, Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, estão falando de Jesus aqui, vivendo ainda entre nós, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Aqueles homens sabiam mais da ressurreição, às vezes até do que os discípulos que estavam duvidando dela. Aqueles homens estavam preocupados, porque ele disse que vai ressuscitar. Aí veja a ordem dos grandes sábios a Pilatos, o que eles pediram. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não se dê caso que os seus discípulos vão de noite e furtem. E digam ao povo, ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Verso 65 diz, e disse-lhes Pilatos, tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, diz a Bíblia, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Pastor Marcos, não deram moleza não. Na verdade, o argumento deles para criar uma cena de constrangimento e, na verdade, de não violação, é o melhor episódio que a igreja tem para contar a história de que só o sobrenatural de Deus quebraria tamanho protocolo. Eu louvo a Deus, irmãos, por esse grupo de pessoas aqui que trabalhou e que esteve reunido na casa de Pilatos, criando essa estratégia terrível. Mas veja como ela conspirou a favor de cada um de nós, pois hoje ela é o testemunho da igreja
que o corpo de Jesus estava bem guardado e só pelo poder de seu Santo Espírito o Senhor Jesus poderia ser ressuscitado. O terceiro argumento vazio, eu coloquei na pastoral, está na capa do seu boletim, você deve estar acompanhando aí, não é? No seu boletim, o terceiro argumento está bem publicado na pastoral do boletim, o sermão está resumido aí. Você verá, o terceiro argumento diz que divulgam abertamente uma teoria de que os discípulos foram ao sepulcro errado. Meu Deus, essa é difícil. Essa é difícil. A vontade de pegar aquele fósforo incendiar e dizer, queima Jeová, queima Jeová. Meu Jesus! Como chega ao nível de impiedade, ao nível de insanidade de tentar conspirar e fortalecer uma teoria como essa. Eu fico pensando, pastor Henri, os seus jovens quando lê um negócio como esse. Né? O pessoal que estuda Isaac Newton, né? Relatividade, quando lê uma teoria como essa, diz, vai fazer um pouquinho mais, vai melhorar o nível acadêmico, vai se aprofundar na apologética, na teoria quântica, vai desenvolver outros saberes, porque isso aqui é difícil de acreditar. Essa gente tenta dizer, irmãos, que os discípulos, porque não viram então onde Jesus foi colocado, foram ao sepulcro errado. Primeiro, eles são tão inteligentes que sabem onde é e articulam um projeto para tirar Jesus. Eu espero Tom Cruise, né? Amarra lá um cabo de aço, o negócio, barra Jesus, puxa, sai de helicóptero e foge. Tem que ser um negócio mirabolante para aquela guarda não ver. Agora vem a teoria, já que aquela não deu certo, doutor Alexandre, vamos para a terceira. Não, eles pegaram o GPS errado, né? A latitude, a longitude que eles tinham estava equivocada. O texto bíblico nega absurdamente tal teoria a dizer que Mateus 27, 57, que o local onde Jesus foi sepultado pertencia ao rico homem chamado José de Arimateia. Este homem era discípulo de Jesus e um homem tão conhecido, tão poderoso, que pertencendo ao Sinédrio, irmãos, não havia uma pessoa que não soubesse onde era o túmulo desse cidadão. E para piorar a teoria do sepulcro errado, da visitação no lugar errado, o texto diz em Mateus 27, 61, não sei se vai colocar para mim no retorno aqui, na tela do retorno, Mateus 27, 61 diz assim, e estavam ali, Mateus 27, 61, Maria Madalena, outra Maria, assentados aonde, irmãos? Em frente ao sepulcro. Irmão, mulher quando vê uma coisa se segura, ela viu e vai contar para todo mundo mesmo, o negócio é doido. É coisa de mulher, Deus fez assim. Né? É mais eficiente do que o telejornal ou a mídia comum. Ela viu o negócio e ela tem certeza, ela vai contar para todo mundo. Fofoca não, ela vai falar a verdade. Foi assim. E são essas mesmas mulheres que vão voltar para poder ungir ali o corpo de Jesus. São elas que vão voltar para o lugar onde ela já havia estado. Meu Deus! Quando eu olho para uma teoria como essa, eu pergunto por quê? Porque eles querem calar a igreja. Porque eles gostariam que isso não fosse verdade. Eles desejam muito que a igreja perca a essência e o poder do seu evangelho, mas não podem fazer. Porque nenhuma dessas teorias, eu citei 3 delas, existem outras, pode conspirar contra o poder sobrenatural do testemunho da revelação. A Bíblia nos diz em João 39, 40, irmãos, que Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigiu à noite de Jesus, levou quase 100 arratéis, talvez 35 quilos, se for a medida em peso, ou 2 litros, se for a medida em líquido, né, de um composto perfumado de milas e aloés. Eles tomam o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis e colocam lá no sepulcro. Irmão, se Nicodemos sabe, se José de Arimateia sabe, se todo mundo conhecia esses homens, a história de Nicodemos se encontrando com Jesus de noite é narrada abertamente. Se as mulheres estavam lá, como ninguém não saberia, irmãos, um dos homens mais importantes daquele tempo que morreu e fora sepultado num dos sepulcros de um dos homens mais importantes daquele tempo. Permita-me dizer uma coisa àqueles que estudam essa teoria e que com sua incredulidade creem nisso. Eu vou dizer uma coisa, preste atenção, você em casa e você aqui. É necessário muito mais fé para crer nas teorias imbecis, infundadas, tolas que mencionei aqui, do que fé para crer no milagre da ressurreição. Vou repetir, é necessário muito mais fé para crer nessas teorias infundadas e insustentáveis do que fé e a fé que temos para crer no milagre da ressurreição. Se nós usarmos a nossa fé, irmãos, e a nossa capacidade de testar e duvidar com a visão de crer, nós veremos que é impossível não crer no milagre da ressurreição.
As pessoas que professam essas teorias contrárias à ressurreição vivem suas vidas vazias e sem sentido. Sua vida se resume ao aqui e ao agora. Estão destinados a morrer a segunda morte. Mas aqueles que creem no túmulo vazio, com o vazio do túmulo, com o vazio que tem sentido e significado, preenchem suas almas, suas vidas, enchem suas casas. E é esse vazio, irmãos, que enche esse templo de alegria. Diga glória a Deus. Me lembro da história de uma adolescente. Uma adolescente chinesa foi ensinada na sua religião por sua mãe e todos da sua terra natal que um ídolo de madeira que ela tinha era o seu Deus. Aquela adolescente chinesa, então, com sua mãe todos os dias, se prostrava ante aquele ídolo de madeira, diante daquele pau ídolo que eles haviam construído. Um dia aquela adolescente chinesa foi convidada a assistir uma celebração na igreja dos cristãos. Sua colega a convidou. Ela foi. Lá estava tendo uma aula, o professor ensinou que Jesus, o Deus da religião cristã, fora colocado numa sepultura morto. Mas a Bíblia nos diz que ao terceiro dia, ele ressuscitou para perdoar os nossos pecados. A menina, ao chegar em casa, teve a brilhante ideia de dizer à sua mãe: mãe, vamos colocar o nosso Deus à prova, porque eu quero saber se o nosso Deus é poderoso como o Deus dos cristãos. Pediu à sua mãe o direito de enterrar o seu Deus, um Deus ídolo de madeira, no quintal. E disse: vamos contar 3 dias. Se ele ainda estiver lá, nós vamos seguir o Deus dos cristãos, porque o Deus deles saiu da sepultura. A menina sepultou aquele pau de ídolo, colocou-o na terra em solo e disse à mãe: nós vamos orar ao nosso Deus, nós vamos clamar a Ele, nós vamos pedir que Ele que tem poder e nos guia, e é Ele que nos governa, que Ele então se governe e sai de lá. 3 dias fizeram, 3 dias oraram, 3 dias clamaram. O seu poste ídolo, quando foi recavado, estava podre, porque a terra o apodreceu, e pior estava do que quando ele foi sepultado. Ela deixou o pobre do ídolo e o Deus sepultado lá, e ali jaz para sempre o pobre Deus, e ela se levanta com sua mãe, vai à igreja dos cristãos, aceitou o poder da ressurreição, para nunca mais se afastar da igreja, onde Deus está vivo, venceu a morte e governa sobre nós. Parece uma história simples e sem sentido, mas essa é a grande diferença do poder do evangelho que pregamos e do poder da ressurreição. Nosso Deus não é um poste ídolo, nosso Deus não é um pedaço de madeira, nosso Deus não é uma fotografia, um cordão ou uma cruz que penduramos. O nosso Deus é um Cristo vivo e ressurreto, que tem poder, irmãos, poder e autoridade para hoje governar e salvar a sua igreja. Se as teorias infundadas podem e são combatidas, porque o próprio texto bíblico e as testemunhas confirmam o poder de sua ressurreição, eu quero apresentar como segundo ponto, irmãos, os sólidos fundamentos da fé cristã na ressurreição. Falei sobre teorias infundadas que tentam sepultar o cristianismo. Agora quero falar sobre os sólidos fundamentos da fé cristã na ressurreição. Atos 26, versículo 8, a pergunta é: por que os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? A responder essa pergunta de todos os senhores, de todos aqueles que acham impossível que Deus ressuscite os mortos, e como, por exemplo, Paulo defendendo-se diante do rei Agripa, eu quero dizer que os inimigos da fé cristã sabem muito bem, irmãos, o que estão fazendo ao tentar constranger a igreja e ao tentar diminuir o poder da ressurreição. Sabem eles que se Cristo não ressuscitou, a Bíblia diz, e eles também sabem, que a nossa fé não tem valor. Sabem eles, irmãos, que se Cristo não ressuscitou, nós ainda estamos condenados debaixo de nossos pecados e condenações. Sabem eles, e a Bíblia diz, que se Cristo não ressuscitou, aqueles que morreram estão perdidos para todo sempre. Por isso a fúria do inferno contra o vazio daquele túmulo. É preciso preencher aquele túmulo com histórias, com teorias, eu diria, embustes que tentam criar um estigma de que Cristo não foi poderoso o suficiente para ressuscitar, porque eles sabem como eles destruiriam a igreja e a nossa fé. Mas veja, irmãos, que um fato histórico predito historicamente, profeticamente, e um fato histórico previsto soberanamente, não está desfundamentado ou não está não alicerçado a ponto de não podermos defender a nossa fé. Os grandes cientistas dizem que para que um evento seja confirmado como histórico ou real, 3 coisas são necessárias. Dizem os historiadores que procuram registrar um fato histórico. Primeiro, deve haver testemunhas, dizem os historiadores. Para registrar um fato histórico, deve existir um número suficiente de testemunhas, pois um depoimento só não deve ser suficiente. Isso dizem
os historiadores. E mais, eles dizem que as testemunhas que vão auditar e vão confirmar e vão narrar o tal fato devem ser testadas para que sejam íntegras e confiáveis no testemunho que estão dando. Quando penso nessas três dimensões, argumento que a igreja hoje tem todo o poder de defender a sua fé. Sabe por quê? A Bíblia narra historicamente em detalhes, a Bíblia como um livro já testado e aprovado em seus manuscritos, em sua história, em sua antiguidade, nos mostra como o testemunho da ressurreição é verdadeiro. 2 Pedro 1,16. Abra sua Bíblia e confirme o que eu estou dizendo. Segunda epístola de Pedro, 2 Pedro 1,16. O apóstolo Pedro dirige um recado à igreja e diz exatamente como a igreja deve crer e confiar no poder do testemunho daqueles que testemunharam a ressurreição e a vida de Jesus. 2 Pedro 1,16 diz assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Quando o apóstolo Pedro diz isso, o que ele está dizendo? Nós somos testemunhas, a minha versão diz, nós somos testemunhas, a minha versão diz, oculares de sua majestade. O testemunho ocular do apóstolo Pedro e de todos os discípulos do Senhor nos mostram a evidência histórica de que seu testemunho é confiável, é verdadeiro, e que ele fora testado e aprovado na presença de muitas testemunhas. Jesus apareceu a Maria Madalena, irmãos, e a um grupo de mulheres. Marcos 16 diz que elas testemunharam visivelmente o corpo transformado do Salvador. A Bíblia nos diz em Marcos 16, 12, hoje iniciado aqui pela nossa ministra de música, muito bem iniciado o culto, Marcos 16, 12 e 13 diz que Jesus caminhou com os discípulos no caminho de Emaús. Aqueles homens se sentaram, comeram e beberam com o Salvador. Lucas 24, 34 a 43, diz que o Senhor Jesus apareceu a Pedro e aos seus discípulos no cenáculo, irmãos. A Bíblia nos diz em João 20, 27, que Jesus Cristo encontra-se pós-ressurreição com Tomé, que ainda duvidava, e aquele incrédulo tem a ousadia de dizer, se eu não tocar, se eu não puder colocar as mãos, eu não vou crer. Mas foi dado a ele o privilégio de tocar as mãos e o lado ferido do Salvador, e Jesus diz a ele, melhor os que não viram e creram. Jesus apresenta a Tomé as provas, irmãos, fundadas e fundamentadas de sua ressurreição, ele mesmo a prova viva. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 15, 6 e 7, de que mais de 500 pessoas estavam ouvindo e vendo o testemunho de Jesus, quando ele mesmo apareceu, e ele aparece, 1 Coríntios 15, 6 e 7, ao seu meio-irmão Tiago, e dá testemunho disso. A Bíblia diz que ele apareceu, irmãos, a Saulo, o último dos discípulos, quando ele aparece e anuncia, eu sou aquele a quem você persegue, e este é o impacto que a ressurreição causa na vida de Paulo, porque Paulo era, irmãos, fariseu de fariseus. Quando olho para um texto como esse, peço à igreja que erga a sua voz a dizer, é indubitavelmente a ressurreição, uma verdade histórica, é indubitavelmente a nossa fé, uma fé razoável, porque ela tem fatos históricos, ela tem testemunhas presentes, e ela tem em todos nós, e em nossa vida e trajetória de fé, a confirmação do poder da ressurreição do Filho de Deus. Por que esse túmulo precisa continuar vazio, e vazio ficará, e é esse vazio que preenche as nossas almas? Eu vou explicar a diferença. Estamos numa aldeia no norte da Índia, nosso missionário está pregando em praça pública, prega, faz o apelo, apresenta Jesus, fala da cruz e de sua ressurreição, apresenta o túmulo vazio, há muitas conversões. De repente se aproxima dele um maometano, um seguidor de Maomé, na Índia é comum. O maometano diz ao missionário, o senhor tem que admitir uma coisa após tão brilhante sermão, nós temos uma coisa que a religião de vocês não tem, e o que nós temos é muito melhor e torna a nossa religião maometana muito mais rica do que vocês. Ele pergunta, missionário, o senhor quer saber o que é? O missionário diz, pois não. E ele disse, sabe, missionário, quando nós vamos a Meca, todo maometano encontra lá o esquife de Maomé,
pode visitar o seu corpo, conhecer a sua história, ler a placa de sua sepultura e saber que ali jaz o seu corpo. Todos nós oramos e agradecemos a história e a vida de Maomé. Os cristãos, quando vão a Jerusalém, não têm o mesmo prazer e não sentem a mesma segurança. Eu soube que os cristãos vão a Jerusalém e encontram túmulos vazios para contar a história do seu Deus e Salvador. Com um sorriso, o missionário respondeu e disse: pois é exatamente este vazio do sepulcro que preenche toda a história de nossa igreja. É o vazio do sepulcro que preenche o vazio e dá sentido à nossa história. Pois é, quando não temos um esquife, quando não temos um corpo, nos lembramos que nos ensinos cristãos, Jesus se levanta daquele túmulo para ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é as primícias de todos aqueles que dormem. Ele é o primeiro a se levantar para o grande dia de nossa ressurreição. A crença em Deus inclui, irmãos, uma crença em poderes sobrenaturais e o maior deles, o poder de sua ressurreição. Se aquele túmulo estivesse cheio e lá nós tivéssemos um esquife, o vazio de nossas almas seria terrível. Mas se nossas almas estão cheias, é porque aquele vazio preenche o vazio de nossas almas. Em terceiro lugar, eu termino e quero orar ao terminar essa mensagem dizendo: se no primeiro momento teorias tentam invalidar e sepultar o cristianismo, se no segundo momento eu tenho provas e fundamentos infalíveis do poder da ressurreição, eu quero terminar e falar sobre a singularidade. Nas doutrinas do Espiritismo e outros ensinos, a ideia de que a reencarnação, vejam, e a ressurreição seria então algo comum e já acontecido no Novo e no Velho Testamento. Sim, a ressurreição, e eu diria a volta dos mortos à vida no texto sagrado é real. Mas eu pergunto, por que a ressurreição de Cristo é diferente daquelas outras? Eu queria ler com os irmãos Apocalipse 1,18 e partir à conclusão desta mensagem. Apocalipse 1,18, se o irmão puder acompanhar, o irmão verá o que significa o poder da ressurreição. Apocalipse 1,18 diz assim, eu vou resumir o texto. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para o quê, irmãos? Para todos sempre. Amém. A expressão vivo para todos sempre, irmãos, é a diferença do que celebramos hoje. A expressão vivo para todos sempre é a grandeza e eu diria a máxima do que é que hoje nós erguemos. Porque a ressurreição de Cristo é singular, porque ele morreu, ressuscitou, mas vive para todo sempre. Se eu puder fazer uma diferença literária, eu faria só por literatura, ou só por verbete, para explicar como é singular a ressurreição, eu chamaria todas as outras ressurreições de revivificação. Pastor, o senhor está forçando. Não, eu estou tentando fazer a coisa didaticamente para você entender. Em nosso dicionário, revivificar é vivificar, reavivar, dar vida de novo. Eu diria que foi isso que Cristo fez e nosso Deus fez com aqueles que, entendam, ressuscitaram nos textos sagrados. Eles ganharam nova vida, mas não viveram aqui para sempre. Eles vieram a experimentar a morte e foram levados daqui pelo poder da morte. Aguardam os salvos, como nós, o poder do último e grande dia da ressurreição. Então eu entendo, por exemplo, 1 Reis 17, que aquele filho da viúva, a quem Elias orava e disse, Senhor, faça voltar a vida do menino, e o menino reviveu, eu o chamo de revivificado. Eu digo que ele voltou à vida, recebe de Deus o poder da vida, mas vai viver até quando com a morte de novo se encontrar. Aquela mulher sunamita, que Eliseu então diz, pegue seu filho, né? E começa a orar por ela e com ela, aquela mulher que morreu, quando ela pega nas mãos aquele menino, eu imagino o milagre que ela vê, quando o menino aquele, ela dizia, está tudo bem, era tanto tudo bem que o menino morreu, e quando ela pega o menino, ela celebra com alegria a vida daquele menino. Quando veja em 2 Reis 13:21, aquele homem que fora jogado, irmãos, na sepultura de Eliseu, irmãos, está na Bíblia, 2 Reis 13:21, Eliseu é sepultado, colocam na sepultura dele um homem, o homem tem, irmãos, é tanto fogo, é tanto poder, é tanto som, que a sepultura não consumiu.
jeito bateu no esquife de Eliseu e voltou à vida. Segundo Reis 13:21, eu chamo de ressuscitados, revivificados, mas um dia se encontraram com a morte. No Novo Testamento está cheio dessa história da ressurreição, daqueles que Cristo então deu um segundo momento, um tempo de vida a mais aqui. Lucas 7, aquela viúva de Naim, da cidade de Naim, chorando. Quando Cristo toca lá aquele esquife, aquele menino, aquele filho volta, o filho único volta à vida, com certeza é revivificado. Mas um dia se encontrou com a morte. A filha de Jairo, Lucas 8, menina, Tabita o quê? Levanta, né? Lázaro, João 11, Lázaro vem o quê, irmãos? Para fora. Em João 12, Lázaro está jantando com Jesus. Ganhou um passaporte novo, revivificado. Mas ainda não é aquele que passou pelo processo da segunda ressurreição. Quando Jesus Cristo ressuscitou, quando Tabita, Dorcas, Atos 9:36, ressuscitou, quando Eutico, aquele que, ouvindo aquele sermão, né? Sermão espada, pastora Ri, comprido e chato, né? Espada, não aguentou, dormiu, caiu da janela e morreu. Quando Paulo viu lá a bobagem que tinha feito, pregar tanto tempo e deixar o menino morrer, Paulo toca no menino, ora, o menino, diz a Bíblia, voltou à vida, mas estava morto, doutor, atestado o seu óbito. Atos 20, versículos 9 e 10, Eutico revivificado foi. Mas a ressurreição de Jesus não é como a de Eutico, Tabita, não é como a de Lázaro, a do filho único ou da filha de Jairo. A ressurreição de Jesus é a ressurreição única dentre os mortos, que nos faz hoje, e nos faz ver em Cristo, que Ele é as primícias de todos aqueles que dormem e aguardam no Senhor. 1 Coríntios 15:20 diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele, esse é o diferencial, as primícias dos que dormem. Primícias porque é das primícias que tiramos o símbolo daquilo que é o todo. Primícias porque é como se nós tirássemos 10% de nossa renda, entregássemos ao Senhor para dizer que o todo que temos é bênção, e aquilo representa toda a bênção de Deus. Cristo é a primícia porque Ele representa aquele percentual, aquela pequena parte de tudo aquilo que a ressurreição tem poder de fazer. Cristo é a primícia dos que dormem, porque todos aqueles que morrerem em Cristo participarão com Ele da segunda ressurreição. Se a primeira ressurreição em Cristo e a de Cristo é uma realidade, a segunda ressurreição será o dia mais poderoso e glorioso da igreja, pois ela será feita diante do trono e do Cordeiro, daquele que tem as chaves da morte e tem chamado a sua igreja hoje, no dia em que celebramos a sua ressurreição, a crer, Jesus venceu a morte, tragada foi a morte com a vitória. As teorias infundadas não podem sepultar. Nós temos razões suficientes e fundamentos suficientes para sustentar, irmãos, e fundamentar a nossa fé. Mas nós temos que pregar que a ressurreição de Cristo é singular e única, porque só Cristo e somente Cristo é a primícia de todos aqueles que estão morrendo em Cristo e aguardam de Cristo o dia da sua ressurreição. A você, igreja, desejo uma feliz Páscoa. A você, igreja, desejo feliz passagem da morte para a vida, das trevas para a luz, porque para nós a Páscoa da passagem é quando cada cristão é passado e transitado do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Nós não estamos antes do Mar Vermelho, nós estamos depois do mar, já atravessamos o Jordão e já caminhamos na direção do Senhor e da terra prometida.